Abertura. Imagens lado a lado. Centro de cidade e zona industrial. Incêndio florestal e enchente da cidade. Cervo observa incêndio. Rebanho bovino e a camada de ozônio. Neblina poluente cobre a cidade. Fumaça sai do escapamento de um veículo. Mãos plantam muda de árvore. Rio corre entre floresta. No centro, em letras brancas, mercado de carbono. Incêndio florestal de grandes proporções. Plantações totalmente queimadas. Rio seco. Casa afundada por enchente. Ao longo dos últimos 2 séculos, empresas e países do mundo tipicamente se desenvolveram em cima do que nós poderíamos chamar de um custo oculto, que é o uso de serviços prestados pela natureza gratuitamente, para os quais Daniel nenhuma Vargas, coordenador empresa do e nenhum Observatório de agente Bioeconomia econômico da FGV. em particular paga, mas que a sociedade como um todo, ao longo do tempo, começa a pagar na forma de mudanças climáticas. A gente viu secas extremas Stella na China, Hershman, especialista em chuvas política fortíssimas climática no do Brasil, Observatório com do perdas Clima. de vidas, né, muito intensas no Recife, no Rio de Janeiro, em Minas, Bahia. A mudança no ciclo das chuvas, que provoca, por exemplo, no Brasil, um potencial direto sobre a nossa capacidade de produção no campo, que depende desse ciclo hidrológico muito estável, como se caracteriza hoje ali nas bordas da região amazônica. Esses impactos, eles são econômicos, então a gente tem perdas de safra, você pode falar da vulnerabilidade econômica, né, e também de atividades econômicas, mas eles são humanos e nós seremos os maiores afetados, né, pelas mudanças climáticas. Do ponto de vista da saúde, nós sabemos que um ambiente mais poluído também provoca impacto sobre a capacidade de respiração das pessoas, com consequências em problemas de saúde, com mais buscas a tratamentos nos hospitais e com todas as consequências que isso pode ter do ponto de vista econômico e social para as populações. As populações mais vulneráveis já perdem 15 vezes mais vidas do que as populações menos vulneráveis. Então, é um problema essencialmente para nós, humanos. Os cientistas já falaram, a gente está nessa tendência de aquecimento, nós que estamos dando causa a esse problema, e o clima que a gente tem hoje na Terra é o mais estável que nós vamos viver. Então, se a gente demorar para tomar essas medidas, pior vai ser para a gente e para as futuras gerações. Poluição industrial. Um alerta vermelho se acendeu em todo o planeta. A temperatura da Terra aumentou em 1,5 graus em relação ao período pré-industrial. Mudança que coloca em risco, por exemplo, sistemas únicos como recifes de coral e povos indígenas. E pode provocar eventos climáticos extremos, a savanização da Amazônia e o derretimento do gelo do oeste antártico, que levaria os mares em 5 metros. Blocos de gelo pelos mares. Isso é muito importante porque é a diferença, Hershman, por exemplo, entre especialista em política países climática inteiros, do aqueles Observatório do países que Clima. são ilhas no Pacífico, existirem ou deixarem de existir. A gente tem uma última chance, que são os próximos 84 meses, ou seja, é muito pouco tempo, né? A gente tem até 2030 para cortar as emissões de gás de efeito estufa aí quase pela metade. Segundo as próprias ciências, né, e temos aí uma concentração professor do de gases Departamento de Ciências Florestais, 420 partes por UFPR. milhão, quando a histórica quantidade é de 280 partes por milhão. O efeito estufa é um fenômeno natural da Terra, na verdade, ele que permite a vida na Terra, que mantém o calor e permite que a vida se desenvolva. O problema é que a humanidade tem agravado esse fenômeno com a emissão de gases de efeito estufa, principalmente da queima de combustíveis fósseis e também, no caso do Brasil, por exemplo, do desmatamento. Uma série de estudos científicos que vêm se tornando cada vez mais robustos e claros ao longo dos últimos 50 anos tem mostrado com imensa clareza como a eliminação de gases que provocam o que nós chamamos de efeito estufa, que gera o aquecimento global, Daniel tem se Vargas, acumulado na coordenador do Observatório atmosfera de e Bioeconomia da esse FGV. acúmulo tem o potencial de gerar mudanças, que são chamadas muitas vezes de mudanças disruptivas ou de ciclos de transformação no próprio equilíbrio da Terra. Existem 6 gases principais de efeito estufa que, né, a ONU e os países focam as suas atenções, e tem alguns que ficam alguns anos na atmosfera, algumas décadas, e tem gases que duram quase aí 100 anos. Mesmo que a gente
zerasse as emissões hoje, né, num passe de mágica, a gente não sentiria esses efeitos tão imediatamente, mas a gente precisa reduzir a concentração desses gases na atmosfera para desacelerar. A gente não vai conseguir frear esse fenômeno de uma hora para outra, mas a gente precisa limitar o aumento da temperatura que está em curso. Temos que empreender ações rápidas, eficientes e eficazes, no sentido de cada um de nós, cada indivíduo, eu faço aqui o meu inventário de emissões, procuro usar só combustíveis renováveis, usar melhor a energia, a água, produzir menos resíduos, né? Enfim, cada um pode fazer a sua parte e, além disso, as organizações devem fazer, as empresas, os órgãos do governo, e os governos devem colaborar, né, cumprindo os compromissos assumidos no Acordo de Paris e demais acordos internacionais. Para isso é importante que não só ações domésticas de cada um de nós, das empresas, também os mecanismos de mercado colaboram, porque quando há recursos envolvidos, há incentivo econômico para o desenvolvimento de tecnologias, desenvolvimento de ações mais concretas. Reunião de líderes mundiais. Os primeiros debates sobre compensação da emissão de gases de efeito estufa aconteceram em 97, com a assinatura do Protocolo de Quioto. Líderes se Lá no cumprimentam. Protocolo de Quioto, existia uma Isabela obrigação, Murbach, a tentativa advogada. de estabelecimento de obrigação de redução de emissões dos países desenvolvidos e um esforço apenas dos países em desenvolvimento. E aí se cria o mecanismo de compensação, que é se todo mundo faz o esforço, mas alguns precisam reduzir menos e outros precisam reduzir mais, a gente pode fazer essa compensação entre quem não conseguiu e conseguiu. Então existe um mecanismo de mercado já previsto no Protocolo de Quioto, que é implementação conjunta, comércio de emissões, e também o mecanismo de desenvolvimento limpo, que o Brasil participou ativamente entre 2004, 2005 até agora o final de 2020. Pois bem, o Protocolo de Quioto expirou, entrou em o Acordo de Paris em pleno vigor, né? E temos aí um mercado. Ao longo dos últimos 10 anos, o mecanismo que ganhou mais popularidade e influência, como sendo talvez a chave mais capaz, mais hábil, mais flexível para orientar essa transição verde, conter as emissões, é o mercado de carbono. Na Europa, o mercado de carbono já se estabeleceu como uma ferramenta adotada pelo continente para conter emissões, sobretudo no setor de energia e cada vez mais em outros setores da economia. No caso do Brasil, eu tenho hoje, com o Acordo de Paris, uma definição de duas grandes metas. Uma é redução de 37% até 2025 e uma de 43% de redução de emissões até 2030. Mas qual é o parâmetro? Isabela O nosso Murbach, parâmetro advogada. é o ano de 2005. Então, normalmente, quando a gente faz essa meta, né, que são as contribuições nacionalmente determinadas, a gente diz qual é a nossa linha de base. Quem consegue reduzir Carlos as suas Sanqueta, emissões a professor do partir Departamento de das Ciências suas próprias Florestais, iniciativas, UFPR. não precisa fazer nada do ponto de vista mercadológico, do ponto de vista de acionar os mecanismos de mercado. Pode fazer apenas por suas próprias ações. Mas aqueles que não conseguem, por alguma razão, e às vezes é difícil mesmo mudar a matriz energética, reduzir suas emissões por combustíveis ou por outras atividades, né, industriais, por exemplo, não conseguem reduzir, podem acionar os chamados mecanismos de mercado. Seria uma forma de você Marcelo promover Monanti, essa pesquisador da descarbonização, Embrapa Meio Ambiente. tá, da economia, falando o seguinte: quem está emitindo mais do que deveria, pode comprar de quem tem isso estocado, ou seja, tem um crédito, ou seja, está emitindo menos do que ele poderia. Então eu posso fazer esse comércio, essa troca, para que todo mundo chegue num nível de descarbonização ou de redução das emissões. Quando a gente fala de descarbonização, significa como que eu continuo produzindo, seja lá uma produção agrícola, industrial ou de qualquer natureza, usando menos recursos naturais e usando recursos de base renovável. Os créditos de carbono Carlos são a Sanqueta, moeda professor desse do Departamento mercado, de Ciências né? Florestais, Os créditos de carbono UFPR. são unidades associadas a quantidades de redução de gases de efeito estufa. A referência é a tonelada de CO2, dióxido de carbono. Existem outros gases, esses gases podem ser convertidos em CO2 equivalente. Hoje, os créditos de carbono de reflorestamentos variam aí de 10 a 20 dólares por tonelada de CO2.
eu quantifico a quantidade de carbono que tem na floresta em CO2, eu converto o carbono elementar em CO2 e depois eu posso precificar, eu posso projetar quanto eu terei de receita com este projeto. O mercado de carbono, ele é um instrumento financeiro para contribuir para o cumprimento das metas. Então, os países podem combinar de usar, né, esse instrumento, como eles podem também não lançar mão dos mercados de carbono que são previstos. Tem o mercado de carbono regulado, previsto no Acordo de Paris, e existem iniciativas de mercado voluntário. O mercado voluntário é entre dois, um comprador e um vendedor que se entendem, chegam a um acordo, usem alguma métrica que certifique aquilo e fazem um negócio, assim como a gente vende um outro produto qualquer. O mercado regulado, ele diz respeito à comercialização desses créditos de carbono entre nações, entre países, para cumprimento das metas que foram estabelecidas lá no Acordo de Paris, são chamadas NDCs, né? Aquelas metas que cada país se obriga, né, ou se propõe a cumprir para que no conjunto da economia mundial a gente mantenha o aquecimento abaixo de 2 graus, preferencialmente abaixo de 1,5 graus. O que é importante dizer é que o mercado de carbono, política ele é o que a gente chama de um jogo de soma zero. Ele não aumenta a ambição climática. Então, quando você diminui, você faz uma redução de gases de efeito estufa num lugar, você gera um crédito e isso é contabilizado pelo outro. A gente está no momento que a gente precisa de esforços adicionais, a gente precisa de cada vez mais comprometimento com as metas de redução. A gente começa a ter um ensaio, acho que um ensaio de que a gente quer fazer mercado de carbono. A indústria está pressionando muito. Por que a indústria está pressionando muito? Porque ou a gente vai fazer por bem ou a gente vai fazer por mal. Quando eu digo isso, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que a precificação do carbono ela já está acontecendo internacionalmente. Então, um bom exemplo disso é o CBAM, que vai taxar importações que, na origem, não se descarbonizaram. Então, aqui no Brasil, a gente já Marcelo tem Morante, discussões, pesquisador da Embrapa projeto de Meio lei, Ambiente. saiu um decreto, né, regulamentando, dando início a esse processo de regulamentação, mas nós ainda não temos um mercado regulado nesses termos, né, do Acordo de Paris funcionando ainda. Ele está nesse processo de construção. Mas nós temos mercados voluntários funcionando, tá? E nós temos também mercados nacionais funcionando. No mercado voluntário, então, nós temos, né, por exemplo, todas essas empresas que estão se comprometendo com metas de redução de emissão, algumas com neutralidade, né, climática em 2030, 2040, 2050. Então, existem as medidas domésticas e os mecanismos de mercado. Os mecanismos de mercado ajudam a implementar ações, reflorestamentos, estabelecimento de usinas solares, eólicas, tratamento de resíduos, uma série de mecanismos para evitar a emissão de gases de efeito estufa ou remover o CO2 da atmosfera, como as plantas, por exemplo. Então, os mecanismos de mercado foram criados para incentivar esses projetos, e o Brasil sempre foi muito ativo nesses projetos. Nós temos um mercado funcionando no Brasil, que é o mercado, como eu disse, é um mercado nacional, é um mercado regulado nacional, que é especificamente para combustíveis, para biocombustíveis, tá? Dentro da Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio, que são os CBIOs, né? O crédito de carbonização devido aos biocombustíveis. Todos os setores da economia estão se movimentando, né, para isso que a gente chama de ou net zero, ou neutralidade, ou redução de emissões, né, com metas de redução de emissões. Então, a gente vê isso acontecendo em todos os setores da economia, né? Alguns setores estão mais à frente desse processo, né? Então, especialmente aí o setor energético, né? É um setor que tem um apelo muito grande para essa questão da descarbonização. O Observatório de Bioeconomia aqui da FGV se dedicou a entender o que é esse mercado de carbono na prática. Nós sabemos como ele é no mundo, nós sabemos qual é o seu potencial, a expectativa de que ele cresça significativamente. A curva é uma curva que cresce, quase que em linha vertical, o que revela a tendência. Daniel Vargas, coordenador do Observatório de Bioeconomia da FGV. Algumas características saltam aos olhos da natureza desse comércio de crédito de carbono no Brasil. Primeiro, a maior parte dos créditos é gerado a partir do que nós chamamos RED, que são créditos resultantes de projetos de preservação da floresta. Alguém que poderia desmatar uma floresta não o faz,
e vende o crédito de carbono daquela área, obtendo por isso uma remuneração extra por manter aquela floresta em pé. Existe o sequestro geológico, você se retira da atmosfera e injeta em reservatórios depletados de combustíveis, é uma forma do sequestro geológico, mas existe o sequestro biológico. O sequestro biológico pode ser feito pelo fitoplâncton nos oceanos e pelas plantas nos ambientes terrestres. A forma mais usual é o reflorestamento. Por quê? Porque as árvores estocam muito carbono por longo tempo. Pela própria equação da fotossíntese, ela retira CO2 da atmosfera, transforma em cadeias carbônicas e emite o oxigênio. Nesse processo, o carbono fica aprisionado, ele fica sequestrado dentro da planta, né? E assim, disse, né, que as plantas são reservatórios, os sumidouros de carbono, porque tem esse papel, exercem esse papel. Esse tipo de crédito, entre outras modalidades adjacentes, mas ligadas à preservação da floresta, é o tipo de crédito mais comum, mais predominante nesse comércio brasileiro. Outra característica é que a maior parte dos créditos são gerados na Amazônia e também que esses créditos são, em geral, provenientes de áreas privadas, com grandes extensões, em geral com 10 mil hectares de área ou mais, e em uma atividade que costuma demorar um tempo, né, para ser reconhecida como legítima ofertante de crédito e um preço que não é nada barato. Em 2021, foram 45 milhões de toneladas de crédito de carbono comercializadas, né, nesse mercado brasileiro. E 33 milhões destes 45 são créditos provenientes dos projetos de REDD. São esses projetos de redução de emissões pelo desmatamento ou pela degradação florestal. Vender carbono não é igual eu vender uma tonelada de soja. Tonelada de soja eu te entreguei, você levou embora, né? O carbono não, eu tenho que ter vários mecanismos de controle, porque eu estou te vendendo, na verdade, dizendo eu estou estocando um carbono e eu estou te vendendo um título que diz que esse carbono está estocado. Então, para isso, eu tenho que ter mecanismos que a gente chama de MRV, é o mecanismo de monitoramento, de verificação e de relato. O custo para a geração desse crédito de carbono é relativamente alto. Hoje não costuma sair por menos de R$1 milhão a todo o custo de transação das diversas etapas que um proprietário deve prosseguir para conseguir obter essa licença para comercializar o crédito. Os projetos de maior escala se viabilizam mais prontamente. Hoje existem, por exemplo, muitas iniciativas no sentido de fazer projetos coletivos com vários produtores de forma associativista. Esse é o melhor modelo. Então a gente tem estado em tratativas com pequenos produtores em várias regiões, com associações, cooperativas que estão trabalhando com esse propósito, viabilizar pequenos reflorestamentos numa escala maior para poder superar esse obstáculo. Floresta na Caatinga. No mercado de carbono, a União também faz a força. Da Caatinga veio uma iniciativa inédita, a primeira cooperativa de créditos de carbono no Brasil, que reúne produtores na Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. A iniciativa é aliar maior desenvolvimento na região do São Francisco com regeneração do meio ambiente e redução da desigualdade. A nossa iniciativa ela vem Haroldo com uma Oséias de ousadia Oliveira, presidente da Associação dos pegar Produtores de Créditos de Carbono Social do Bioma Caatinga. 1 hectare de área de vegetação do bioma nativo e também aquele agricultor que tem 1.000 hectares ou até mais. E juntando todos em um modelo associativo para com que a gente consiga ter um projeto maior e a nossa meta, o nosso foco é a vegetação nativa em pé. E o crédito de carbono veio, né, para nos deixar cada vez mais esperançosos, né? Isso, há 2 anos atrás, a gente não imaginava que esse projeto ia ter uma dimensão tão grande como está tendo. E a gente fica muito feliz. Eu venho há mais de 5 anos trabalhando na expectativa de como produzir e vender esse crédito de carbono. Em 2021, em conversas com profissionais da área do meio ambiente, nós concentramos ideias e esforços e chegamos a organizar agora, 2022, essa associação dos produtores de crédito de carbono social do bioma Caatinga. Nossas expectativas Roberta é que Jansen, possamos atrair novos produtores de carbono, proprietários de pequenas, médias e grandes propriedades, não é?
as comunidades tradicionais indígenas, quilombolas, os assentamentos, para que a gente possa ampliar cada vez mais a área de preservação do nosso bioma. Essa é a nossa meta e a associação é peça fundamental para que a gente consiga realizar esse grande objetivo. Estamos juntos tentando ver o melhor para a nossa caatinga, né? Haroldo Oséias de Oliveira, presidente da Associação dos Produtores de Crédito de Carbono Social do bioma Caatinga. Seja preservado para as presentes e futuras gerações. Isso aí daqui a alguns anos nossos filhos, nossos netos vão poder ver a caraibeira toda florida e linda e sendo preservada e sendo valorizada. É possível, necessário e urgente. E a agricultura familiar é uma base fundamental nesse processo. Entre as iniciativas que nós estamos desenvolvendo e apoiando nessa região está a pioneira cooperativa de créditos de carbono social da Caatinga, com compromisso também com a dimensão social. Tem hoje a participação de mais de umas centenas de pessoas, de produtores, de técnicos, de especialistas que estão desenvolvendo no sertão de Alagoas uma referência para o Brasil. É um projeto que cria um novo modelo de desenvolvimento baseado na recuperação ambiental, regenerando a Caatinga e gerando créditos de carbono e que pode realmente ser depois replicado para outros biomas brasileiros. Muitas empresas já incentivam um tipo diferente de produção que remunera os agricultores não apenas pelos insumos, mas pela conservação ambiental. A Cooperativa de Reflorestamento Econômico Consorciado e Adensado, RECA, que reúne produtores rurais de Rondônia, Acre e Amazonas, é uma das pioneiras desse tipo de projeto na Amazônia. Aí quando surgiu a ideia de preservar a floresta, vice-presidente da cooperativa a gente RECA. viu que realmente não se falava sobre o carbono naquela época, né? Isso há muitos anos atrás. Mas eu já preferi abandonar, derrubar madeira e plantar. Onde surgiu o RECA, eu já fui um dos primeiros sócios que surgiu junto para poder começar a plantar. Comecei a pagar o meu pegado que eu derrubava. Aí eu comecei a plantar o cupuaçu, a castanha e a pupunha no início, né? A nossa produção era no meio da floresta, realmente ela é áreas que já eram derrubadas, eram capoeiras, e aí a gente aproveitou e fez o replantio para replantar a floresta de novo, para poder ter uma área de floresta e produção. Foi feita a usina de compostagem ali, que é um trabalho grande, onde era antigamente lixo, que se chamava lixo. Hoje, com esse dinheiro que nós tínhamos para poder fazer, estamos fazendo tratamento de um adubo que vai para o campo, volta para o agricultor, e um adubo melhor que o adubo químico. É um adubo excelente. O adubo orgânico, ele está acima de qualquer outro adubo químico. E nós temos hoje disponível para o agricultor puxar para o campo dele. A rede de água que nós também temos aqui é um tratamento completo. Filtros, tudo que ela já vem da água de uma fonte e foi comprada muitas caixas, que nós temos possibilidade de 50 a 100 mil litros de água, você aí vai filtrando para vir a água tratada para as indústrias, né? Foi possível por causa da sobra do carbono, que é a sobra não, é o que a Assembleia, as 40% que ficou para o RECA, onde o agricultor se deu para poder investimento, tudo é investimento para o RECA mesmo, a cooperativa. Hoje a venda do crédito nosso, que está sendo de venda, é para uma empresa, né? E ela é em conjunto, é uma coisa inédita no Brasil. Que ela é em conjunto, todo mundo tem um pouco de área, cada um se deu aquela mata que tem. Que essas pessoas que seguram, cuida, vigia a sua mata, cuida, ele tem que ter um benefício. E realmente ela veio na hora certa para segurar esse povo, lá com aquela floresta de pé. A lógica é olhar para o meio ambiente, coordenador do Observatório de Bioeconomia da FGV. Não apenas como uma ameaça, que se a norma não for cumprida, o produtor ou o proprietário pode ter que pagar um preço, inclusive penal. Mas olhar para o meio ambiente como um ativo, como uma oportunidade. E ao fazer isso, criar uma fonte nova de recurso e remuneração para aquele empreendedor ou para aquele proprietário que faz bem feito. O Brasil é um caso Carlos único. Sanqueta, Tem tanta professor do Departamento de Ciências Florestais, UFPR. Que o Brasil é o país do carbono, né? O país das florestas, o país da biodiversidade, o país da água e também o país
do carbono. Portanto, valorizar, né, os nossos biomas, proteger os nossos biomas, restaurar os nossos biomas e incentivar as organizações, as propriedades, né, é muito importante. Nós temos várias ações brasileiras, né, aí a agricultura de baixo carbono, né, os mecanismos do BNDES, ações empresariais, mas nós precisamos mais. E o mercado internacional está aí de olho no nosso mercado de carbono e certamente com muitas e diferentes iniciativas. Então esse mercado de carbono ele não é eterno, ele foi criado para promover essa transição de uma matriz fóssil para uma matriz Marcelo renovável. Morante, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente. Então sim, ele é um instrumento, mas ele não é a solução. Ele faz parte disso, ele está num momento agora onde está ganhando um impulso muito grande, porque a gente está exatamente começando o cumprimento das NDCs, que 165 países se comprometeram com metas, né, para redução. Então, o mercado de carbono é um instrumento, um dos instrumentos dentro desse processo. Mas a solução da mudança climática está nessa mudança da matriz de produção e de comportamento, né, de todos os setores da economia. E a resposta a isso, portanto, é o que nós chamamos de uma nova economia. Uma economia que trate os bens ambientais não como algo gratuito, muitas vezes irrelevante, mas como uma parte inerente do próprio funcionamento da economia e, portanto, como um valor que deve ser integrado nos negócios e nas empresas para que, ao se buscar a produção e a geração de renda, também se esteja, ao mesmo tempo, preocupado em entregar a sustentabilidade e a preservação ambiental. Créditos finais. Direção de Bruno Ramos. Chefia de produção Tamires Amaral. Chefia de reportagem Priscila Maciel. Produção Bárbara Calicato. Roteiro e edição Flávio Nesca. Assistente de produção Ana Rita Almeida. Imagens Alessandro Oliveira. Elan Ramalho Gomes. Gustavo Campos e Iago Aix. Assistência técnica Thiago Mendes. Montagem e finalização Hilbert Tavares. Direção de arte Sérgio Coelho Júnior. Videografismo Leonardo Devoto. Núcleo de programação Rosa Vaza. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção do programa Flávio. Supervisão. Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização TV Justiça Essencial 2023.